Graças e paz, irmãos. Mais um dia, um final de semana, iniciando a nossa campanha de leitura bíblica. Hoje estaremos lendo capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro do profeta Isaías. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 1 está escrito: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que sereis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma, dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos dos carneiros e da gordura dos animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos, que viesseis a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para a minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias, não posso suportar a iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Louvai-vos, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez a prostituta, a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfações dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirarei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente, e então te acharão cidade de justiça.
cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça, mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como o jardim que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Capítulo 2. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, e repreenderá os muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparastes o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e associaram-se com os filhos dos estrangeiros, e a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. E o povo se abate, e os nobres se humilham. Portanto, não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia, e todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e a glória da sua majestade, e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro que fizeram para diante dele se prostrarem, e entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para abalar terrivelmente a terra. Deixai-vos do homem cujo fôlego está nas suas narinas, pois em que se deve ele estimar? Capítulo 3. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, e todo o sustento de pão, e a todo o sustento de água, o poderoso e o homem de guerra, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o homem respeitável, e o conselheiro e o sábio entre os artífices, e o eloquente orador, e dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens roupa, sê nosso governador, e toma sobre a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: não posso ser médico, nem tampouco
há em minha casa pão, ou roupa alguma, não me haveis de constituir governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Dizei ao justo que bem lhe irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres dominam sobre ele. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes essa vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis as faces dos pobres, diz o Senhor dos Exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham saltitando, fazendo um tilintar com seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e os adornos em formas de lua, e os pendentes, e os braceletes, e as estolas, os gorros, e os ornamentos das pernas, e os cintos, e as caixinhas de perfume, e os brincos, e os anéis, e as joias do nariz, e os vestidos de festa, e os mantos, e os chales, e as bolsas, os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes, e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma coroa, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco e queimadura em lugar de formosura. Teus homens cairão em espada, e teus poderosos na peleja, e as suas portas gemerão e prantearão, e ela desolada se assentará no chão. Capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão, e nós vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém, do meio dela com espírito de justiça e com espírito de ardor, e criará o Senhor sobre todo o lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 5, 6, 7 e 8 do livro do profeta Isaías. Então, que Deus te abençoe nesse dia, e até amanhã, se Deus permitir.